Olá, sou o Dr. Fauzi e hoje eu queria fazer para você algumas perguntas. A sua gengiva dói? Sangra? É sensível? Você já parou para pensar que você pode ter algum tipo de problema periodontal sem conhecer realmente a intensidade desse problema? O problema periodontal é um dos principais motivos pelas perdas dentárias em todos os pacientes do mundo. É um problema que pode começar de forma desapercebida e quando se agrava, às vezes já não há mais o que fazer. Se você tem algum desses sintomas que eu falei anteriormente, como dor, extrema sensibilidade ou sangramento, procure um profissional da área, procure um cirurgião dentista para te orientar. Você pode estar com um problema sério e não sabe disso. Neste vídeo, eu passo algumas informações sobre o que são os problemas periodontais e as principais formas de prevenção e tratamento. Assista o vídeo até o final e, persistindo alguma dúvida, entre em contato conosco, que eu terei o prazer de lhe responder pessoalmente, assim que possível. Portanto, um bom proveito e até a próxima. Então, a doença periodontal, ela normalmente é causada por uma infecção bacteriana grave que afeta o tecido da gengiva, assim como a estrutura dos dentes, causando inflamação, vermelhidão, sangramento, inchaço, em alguns casos até mesmo a perda de osso ao redor dos dentes. Essa doença ela pode afetar um ou vários dentes da boca. Esse problema periodontal, então, ele começa com a presença de bactérias na boca que vão se acumulando ao redor dos dentes. Esse acúmulo de bactérias que vão se multiplicando forma uma película chamada de placa bacteriana, que a princípio é invisível, mas que, se não for removida, com o tempo ela vai calcificando ao redor da estrutura dentária, formando o chamado tártaro, que tem como uma das principais consequências a inflamação e lesão do tecido gengival, a perda de estrutura de suporte da gengiva, perdas ósseas, mau hálito, entre outros. Então, se essa placa ela não for retirada, se essa placa bacteriana não for removida, o tecido gengival ele pode inflamar, resultando no desenvolvimento do que chamamos de gengivite. Então, a gengivite é a fase inicial das doenças periodontais, das doenças de gengiva. É uma inflamação nos tecidos gengivais que ficam nas bordas dos dentes. Há casos em que a gengivite pode ser indolor, fazendo com que o paciente não perceba. A gengiva simplesmente adquire uma coloração avermelhada, sem brilho, um vermelho intenso, sem brilho, e que pode, além de causar a sensibilidade intensa e sangramento, pode causar também um inchaço desse tecido gengival. Então, o sangramento é um fator inicial importante, pois mostra que algo está errado. Então, sempre que houver sangramento gengival, você deve ligar o sinal de alerta. Sangramento não é comum. E se ele permanecer, a causa desse sangramento deve ser investigada e possivelmente tratada. Ou seja, você deverá procurar um dentista
para fazer o diagnóstico correto da causa do sangramento e fazer o tratamento ou lhe encaminhar para um especialista da área. Uma outra doença muito comum é a chamada periodontite, que é a fase progressiva da gengivite. A gengivite, como vimos anteriormente, ela é apenas a inflamação do tecido gengival. E quando não tratado, provavelmente progredirá então para a periodontite. A diferença entre a gengivite e a periodontite é que a periodontite se estende para os tecidos de suporte dos dentes, como o osso, ligamento periodontal. Ou seja, enquanto a gengivite caracteriza-se apenas por inflamação e sangramento, a periodontite mantém a mesma inflamação e sangramento, com o agravante da perda de estrutura gengival, exposição radicular, ou seja, das raízes dos dentes, que significa que já começou a haver perda de osso, que pode levar também no futuro à perda do dente. Uma outra doença gengival muito comum é a hiperplasia gengival, que é o aumento do número de células da gengiva que pode ocorrer pelo uso de medicamentos ou por problemas genéticos, problemas hormonais, mas na maioria das vezes pela falta de higiene bucal. Então a hiperplasia gengival pode ir desde um pequeno aumento na gengiva entre os dentes, até um aumento generalizado que pode cobrir quase que todo o dente, interferindo nesses casos na fala, na mastigação, além de causar uma aparência estética horrorosa, dor, sangramento e principalmente mau hálito. E como já disse, uma das principais causas é a falta de higiene, principalmente em pacientes que usam aparelhos ortodônticos. É muito comum vermos pacientes que usam aparelhos e que não fazem uma higiene boa. É muito comum vermos a gengiva invadir o espaço do aparelho, quase que cobrindo totalmente os dentes. O tratamento dessas hiperplasias é feito através da higiene e, por vezes, de alguns procedimentos cirúrgicos, como a plástica gengival, dependendo do caso. As principais causas dessas doenças periodontais, além da falta de higiene, que é o principal fator, são traumas, predisposição genética, medicamentos, tabagismo, baixa produção de saliva, etc. Mas principalmente, como dito, a má higiene bucal. Então a falta de higiene leva, a princípio, ao acúmulo de placa bacteriana, que leva a uma inflamação gengival, que pode evoluir para um sangramento, que pode evoluir para uma hiperplasia, e dali então para a perda da estrutura dentária, da estrutura gengival, com exposição da raiz do dente, perda de estrutura óssea e posteriormente a perda do dente. A má higiene bucal nem sempre ocorre por relaxo do paciente. Em muitas situações, ela ocorre em função de dentes tortos. Por mais que o paciente seja colaborador na higiene, o mau posicionamento dos dentes dificulta a limpeza ideal por parte da escova, dificulta a limpeza ideal por parte do fio dental. Enfim,
Até mesmo os bochechos com enxaguatórios bucais não conseguem fazer uma devida limpeza em função do severo apinhamento, do severo desalinhamento dos dentes. Então, se esse é o seu caso, se você não consegue fazer uma boa higiene em função de ter dentes muito tortos, o que te faz com que haja sangramentos frequentes da sua gengiva, ou seja, gengivites frequentes e até mesmo a instalação do mau hálito, procure um ortodontista. O ortodontista é o dentista responsável pelo alinhamento dos dentes tortos por meio de aparelhos ortodônticos, que vai fazer então com que aqueles dentes extremamente desalinhados fiquem em posições satisfatórias que permitem uma melhor higiene devido ao melhor acesso do fio dental, da escova e dos enxaguatórios bucais. E quais seriam as consequências da doença periodontal? São várias. As mais conhecidas são perda de um ou mais dentes na boca, comprometimento estético, comprometimento mastigatório, comprometimento social. Imagine você tentando uma entrevista de emprego, ou atendendo um cliente, ou tentando um relacionamento com uma boca nesse estado. Ou seja, tudo isso leva a perdas de oportunidades, além do mau hálito e, obviamente, como a boca é um dos principais meios de entrada de bactéria no organismo, você também pode ter um comprometimento da saúde em geral. Como, por exemplo, o aparecimento de endocardite bacteriana. Se você quiser saber mais sobre a endocardite bacteriana, visite a nossa página do Facebook, que lá eu tenho um artigo escrito sobre isso. E quais são as formas de tratamento? Bom, as formas de tratamento das doenças periodontais dependem de vários fatores, principalmente da severidade da doença. Se estamos apenas diante da presença de placa bacteriana, se já estamos diante da presença de gengivite, ou de periodontite, ou de um quadro mais grave. Então, temos como forma de tratamento a raspagem para a remoção da placa que fica dentro e fora da gengiva. Em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos são necessários. Fazer cirurgia na gengiva para controlar a doença. Uso de antibióticos e outros meios mais, que só o dentista poderá avaliar para você.
O tratamento da doença periodontal, ele pode ser simples ou pode ser complexo. Quando diante de apenas uma gengivite com inflamação do tecido periodontal e sangramento, o procedimento é simples e a saúde periodontal é recuperada de uma forma rápida. Já quando temos processos mais avançados, como uma periodontite, o processo é um pouco mais complexo. Em casos graves, como já dito, necessitando até de um procedimento cirúrgico na gengiva. Porém, quando bem realizado e com o paciente colaborando com as recomendações do dentista após o procedimento, os resultados também serão muito bons. Então, como prevenir a doença periodontal? Não há forma melhor de prevenir os problemas de gengiva do que a higiene bucal. E quando falamos em higiene, não falamos apenas na escovação dos dentes. Uso de fio dental, escovação adequada, escovação da língua e uso de enxaguatórios bucais quando recomendados pelo dentista. Portanto, consultas frequentes aos dentistas, as quais podem detectar níveis iniciais da doença e tratá-las antes que evoluam, é uma forma excelente de prevenção. Realizar uma alimentação correta que não promova o desenvolvimento de placa, como por exemplo, evitar alimentos ácidos, que aumentam a acidez da boca, favorecendo o acúmulo de bactérias. Cessar definitivamente o tabagismo e o fumo da sua vida. Ir ao dentista pelo menos uma vez por ano, ideal a cada 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano. E tomar cuidado com certos remédios que podem causar gengivite. Portanto, se você toma algum medicamento e notou que você passou a ter alguns problemas periodontais após o início de ingestão desses medicamentos, procure o seu médico e veja se é possível modificar o medicamento. Viu só como é importante cuidar bem dos dentes? A saúde da boca é tão importante quanto a de qualquer outra parte do corpo. Desta forma, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também fiquem informados sobre os riscos da gengivite, periodontite, outras doenças periodontais e possam se prevenir. E você, tem tártaro na boca? Tem inflamação na gengiva? Sangramento frequente na gengiva? Tem dentes muito tortos? Não sabe? Veja só quantos riscos você está correndo. Consulte sempre um cirurgião dentista e tenha a saúde da sua boca sempre em dia, com um sorriso lindo e saudável. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. E se ainda ficou alguma dúvida, você pode nos contatar através do nosso site, da nossa página do Facebook, pelo nosso WhatsApp ou telefones, ou por e-mail. Então, ficando ainda alguma dúvida ou curiosidade, basta entrar em contato que eu responderei às suas dúvidas o mais prontamente possível. E se você visitar o nosso site ou a nossa página do Facebook, você aproveita e dá uma olhadinha no nosso portfólio de tratamento, em todas as modalidades de tratamento que podemos oferecer para você aqui no nosso consultório. Então espero que você tenha aproveitado o vídeo, que ele te sirva de alerta. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.